Olá, tudo bem? Meu nome é Celso Lucchesi e nesse vídeo eu vou falar com você sobre 7 dicas para você vencer a autossabotagem. Eu vou falar, na verdade, a forma como a autossabotagem acontecia comigo e como eu encarava a autossabotagem também. E nisso, talvez você se identifique aí, e se você se identificar, acompanhe até o final que eu vou te dar 7 dicas que você vai aprender, que você vai ver que você pode fazer aí no seu dia a dia e vencer a autossabotagem. Vamos lá? Então veja só, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de sabotagem, a gente pode dizer que a gente pode estragar, prejudicar, procrastinar, a gente pode falar em danificar, prejudicar, boicotar, enfim, a gente pode usar esses termos para a gente começar a definir sabotagem. Então, veja só, no meu caso, por exemplo, eu ia escrever um artigo, ou eu ia escrever um vídeo, eu ia preparar uma aula, eu ia fazer alguma coisa que eu tivesse que apresentar, uma apresentação, por exemplo. Então o que eu fazia? Eu ia procrastinando, eu ia enrolando, eu ia deixando as coisas, eu ficava perdendo tempo com um montão de outras coisas e não colocava foco naquilo que eu precisava colocar, que era fazer aquela tarefa, porque eu estou usando aqui como um exemplo para você, que era, por exemplo, montar uma apresentação. Então eu ficava levando isso adiante, etc e tal, para literalmente, quando chegasse na última hora, saia correndo fazer as coisas. E aí o que é que poderia acontecer? O que poderia acontecer são duas coisas muito simples. Poderia acontecer que o resultado do trabalho que eu fiz era bom ou era ruim. Se fosse bom, o que eu falava para mim mesmo? Você não fez nada mais do que obrigação. Porém, o que está escondido aí? Hoje eu enxergo isso que acontecia em mim. Na verdade, eu não valorizava o trabalho que eu tinha feito. Eu não fiz nada mais que obrigação. Eu tinha que fazer aquilo e pronto. Não, eu fiz, ficou legal, eu tenho que valorizar, eu tenho que olhar isso, aprender com essas pequenas vitórias a conquistar as vitórias grandes. Eu precisava aprender isso, mas eu não olhava, eu simplesmente falava aquilo que, eu fiz o que tinha que fazer. E se o trabalho fosse ruim, se o resultado do trabalho fosse ruim, eu ia falar para mim mesmo, tá vendo? Você não consegue. Realmente você não consegue. E isso eu fui entender por quê. Porque na verdade eu validava uma coisa que meu pai uma vez, ele falou e de uma forma inconsciente, e não querendo me agredir, porque jamais na vida do papai ele quisesse me agredir. Uma vez eu fui escrever uma carta e o papai falou assim, escreve no final da carta para mandar para as pessoas do interior, desculpe os erros, mas quem escreveu foi o Celso. E aquilo despertava um gatilho de que eu era incapaz. Isso é uma das coisas, tem N outras coisas que aconteceram comigo. Mas na verdade o papai estava sendo bem tranquilo naquele momento. Hoje eu entendo isso, mas lá atrás eu validava aquilo que o papai tinha falado. Ou seja, a minha criança falava mais alto, tá ok? Aqui eu comecei a enxergar aqui alguns desses gatilhos, né, que disparavam, que eu enxergava isso da minha autossabotagem, meu auto-boicote, era o quê? Eu atrasava, às vezes eu não ia, eu deixava para fazer na última hora, eu fugia de fazer um determinado assunto, ficava procrastinando, esquecia, etc, 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 etc. E aí eu lembro do seguinte, quando eu fui escrever minha dissertação, eu fui procrastinando ao máximo que eu pude fazer. Quando chegou na última hora, fui lá e fiz, etc e tal, enfim. Mas eu poderia simplesmente ter feito com mais tranquilidade. Então aqui eu estou olhando alguns aspectos e me autoanalisando mesmo, ok? Veja, por que isso na verdade acontecia? Porque eu achava, como aquele gatilho que eu comentei com você agora, que eu era o quê? Que eu era incapaz de fazer as coisas. Eu era incapaz, eu era um lixo, eu era fraco, eu era um incompetente. Então muitas vezes quando eu tinha um desafio no trabalho, por exemplo, eu achava que eu não ia conseguir fazer, eu me achava incompetente.
E isso me despertava o quê? Me levava a ter medo. Medo do quê? Medo de fazer as coisas. Medo que se desse errado, se as coisas derem errado, paciência, Deus, segue em frente, vai para a vida. Segue, vai para a próxima. Errou, faz parte da vida, faz parte do processo. Hoje eu sei disso. Tanto é que eu estou falando para você. Errou, faz parte. Errar faz parte da vida. O medo, na verdade, ele me travou durante muito tempo. E aí eu não conseguia, muitas vezes, fazer as coisas e eu ficava enrolando, literalmente. Eu achava que aliás, eu tinha um sentimento de culpa. Eu achava que se desse certo, como eu falei para você, se desse errado, eu ficava me cobrando. Aí eu ia validar a minha crença, ok? Não merecimento. Uma outra coisa que eu tinha era não merecimento. Não merecimento por quê? Se meu pai e minha mãe tiveram uma vida tão difícil, por que eu teria que ter uma vida melhor? Olha que bobagem. Isso estou falando de mim. Por que eu vou ter uma vida melhor? Papai e mamãe fizeram uma vida com muito sacrifício. Então por que eu vou me dar o luxo de ter uma vida melhor? Não, eu mereço ter uma vida melhor. Hoje eu vejo isso. Eu vejo que eu mereço, eu sou capaz disso, eu posso ter. Não significa que minha mãe e meu pai me cobravam, muito pelo contrário, minha mãe e meu pai queriam me ver cada vez mais feliz, cada vez melhor na vida. Esse era o desejo, o anseio deles. E nisso tudo, foi passando, o tempo foi andando, etc e tal. Aí teve um momento que eu, num dos livros que eu li, do Anthony Robbins, o livro chamado Poder Sem Limites, que ele fala uma frase mais ou menos assim: se você acha que você não consegue, se você acha que você consegue fazer as coisas, você está certo. Se você acha que você não consegue fazer, você também está certo. E aí, aquilo literalmente me incomodou. Essa frase me incomodou muito. Eu fiquei pensando nisso e aí vem aquela coisa. Eu comecei a olhar a minha vida. Eu parei e comecei a olhar a minha vida. Eu falei, ué, mas como é que um cara que se acha incapaz, incompetente, fraco, um lixo, ou seja, se acha literalmente um bosta, como é que um cara desse tem os resultados que eu tenho? Como é que um cara desse, como é que eu, se um cara desse, estou falando de mim, como é que eu, por exemplo, eu dou treinamentos em várias empresas, grandes pelo Brasil afora, sou convidado para dar palestras em vários lugares dentro do Brasil, sou elogiado no final das palestras. Como é que eu fui paraninfo de uma das maiores escolas, de uma das turmas de uma das maiores escolas do Brasil, escolas nível universitário, que eu estou falando aqui. Como é que eu consigo dar aula numa das maiores universidades do Brasil, se não também uma das maiores do ranking mundial? Como é que eu sou patrono da escola de engenharia de uma das melhores escolas do Brasil, uma das melhores faculdades, uma das melhores universidades do Brasil? Como é que um cara como eu consegue, por exemplo, fazer 4 faculdades, no seu mestrado ter sido elogiado com menção honrosa pelos seus avaliadores? Opa, pera lá, eu parei e falei, pera um pouquinho, alguma coisa não está fechando aí. Ou seja, eu fui começar a olhar a minha balança ela pesava mais para o lado positivo, eu tinha muito mais coisas. Quando eu fui olhar a lista, na verdade, eu tinha muito mais coisas no lado positivo do que no lado negativo. Espera um pouquinho. Então, eu sou bom naquilo que eu faço. Eu comecei a enxergar o quê? O meu valor. E dentro de enxergar o meu valor, aí sim eu descobri uma série de coisas boas que eu tenho. E é isso que eu estou dizendo para você. Com toda certeza você tem uma série de coisas boas. Elas estão aí dentro. Você precisa simplesmente acessar essas coisas que estão aí. Vamos lá para 7 dicas para você vencer a autossabotagem? Primeiro, pensa no seguinte: pega um papel, um lápis ou uma caneta, traça o papel no meio, divide o papel no meio, ok? E aí você coloca do lado as coisas boas e do lado as coisas ruins, ok? Eu tenho certeza que quando você terminar, as coisas boas, a tua lista de coisas boas, ela vai ser muito maior do que a tua lista de coisas ruins.
Eu tenho certeza disso. Faz isso, depois você me fala. É muito legal fazer esse exercício. Ou seja, olha para isso e veja que você é muito melhor do que aquilo que você acha que você é bom, que você é melhor, que você é legal, enfim. Isso eu estou falando de mim, ok? Eu posso dizer de mim. A segunda dica é: decida para qual lado da balança ou para qual lado da lista você vai querer olhar. Se você quiser olhar para o lado ruim, tenho toda certeza que é muito menos, a quantidade de itens ele é muito menor. Agora, se você olhar para o lado bom, para o lado positivo, você vai ver que a tua quantidade de itens ela é maior, como eu falei há alguns instantes. Ou seja, a decisão está na sua mão. Decida para qual lado da balança você vai olhar. Terceiro, porém a minha sugestão é veja para o lado positivo, tá certo? Terceiro, acorde toda manhã e agradeça ao Criador. Agradeça, aprenda a ter a gratidão. Gratidão pelo quê? Por mais 24 horas de um dia que nasceu, de um dia que está nascendo. Agradeça isso. Diga para você mesmo, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Por mais difícil que esteja a sua vida naquele momento, você consegue transformar a sua vida em uma vida boa. Tenho certeza disso. Quarta, se olhe no espelho. Olhe no espelho e diga para você, se você é uma mulher, diga como você é uma pessoa bonita, olhe no espelho e diga, eu sou linda, maravilhosa, enfim, se dê elogios. Se você é um homem, diga também, eu sou lindo, maravilhoso, enfim, se dê elogios. Aprenda a se mimar. Diga para você, cara, você é fantástico, você é uma pessoa muito legal. Eu sempre me olho no espelho e digo, você é um cara legal. Eu sempre digo isso para mim. Pô, que cara legal que você é. Diga isso também para você. Vai ser legal. Quinta dica é se presenteie. Vá a uma loja, compre uma bijuteria, compre um colar, se você é uma mulher, enfim, se você é um homem, compre uma camisa, enfim, eu compro uma bijuteria, eu compre um colar também, enfim, se dê um presente. E diga para você mesmo por que você está se dando esse presente. Eu vou me dar um presente depois que eu acabar, por exemplo, a minha pós-graduação. Depois que eu acabar meu mestrado, eu vou almoçar num restaurante com os meus filhos. Ou seja, foi exatamente o que eu fiz. Depois que eu terminei o meu mestrado, eu fui almoçar com os meus filhos. Eu me dei esse mimo, eu me dei esse presente. Por quê? Porque eu mereço. É esse o ponto. A sexta dica é: pratique o merecimento. Ou seja, diga para você mesmo, todo santo dia, eu mereço ser feliz. Repita, eu mereço ser feliz. E vai dizendo isso para você. Diga 1, 2, 3, 10, 20, 100, quantas vezes? Não tem um número. Na minha opinião, não tem um número para você dizer para você, eu mereço ser feliz. Diga quantas vezes você quiser, tá certo? A sétima dica é: acredite em você. Você tem um potencial enorme aí dentro de você. Eu tenho certeza disso, que você é merecedor e você tem muito potencial. Eu costumo dizer para todos os meus mentorandos uma frase a mais ou menos assim: você acredita que você pode me dar alguma coisa, mas eu tenho toda certeza de que aquilo que você acredita me dar é muito além, você consegue me dar coisas muito maiores do que aquilo que você acredita que você pode me dar. Ou seja, se você acredita, colocar em miúdos aqui, se você acredita que você pode me dar uma camisa, ok? Eu tenho certeza que você consegue me dar uma camisa autografada com o logo da tua empresa, uma camisa muito melhor do que aquilo que você consegue me dar. Eu estou falando, não é um bem material, mas eu estou falando coisas que estão dentro de você. É isso que eu estou dizendo. Então, o que eu quero te dizer é,
Olhe para dentro de você e veja o potencial que você tem aí dentro. Veja essa pessoa linda, maravilhosa que está aí dentro. Veja que esse ser humano lindo, maravilhoso que é você. Eu tenho toda a certeza, eu consegui vencer a minha autossabotagem, as minhas autossabotagens. Eu tenho toda a certeza do mundo que você consegue vencer as suas autossabotagens também. Nos meus processos de mentoria e coaching, eu falo exatamente e trabalho exatamente sobre isso também. Isso é uma das coisas que eu também trabalho dentro dos meus processos, tanto de mentoria quanto nos meus processos de coaching. Você merece ser feliz, você é uma pessoa maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, se inscreva no meu canal e também ative o sininho para você receber as futuras notificações e faça também uma coisa, compartilhe, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas outras pessoas também com essa sua atitude. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.